Salve, salve família, bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, aposta esportivas. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para mais uma análise dos jogos de hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Bom, só que antes de iniciar com o primeiro palpite de futebol, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos iniciar o nosso primeiro palpite pela qualificação da Liga Europa, o jogo do AEK versus a equipe do Nipron. Bom, esse jogo tem início a princípio às 13 horas. A equipe do AEK conseguiu um triunfo aí no primeiro confronto direto, venceu fora de casa por um placar de 2-1. A sequência da equipe do AEK é muito boa, tem aí a 10 jogos sem derrotas, somando 5 empates e 5 vitórias, 10 jogos de invencibilidade. Do outro lado tem a equipe do Nitro, que vem numa sequência de 5 jogos com 3 empates, 1 vitória e 1 derrota recentemente, justamente para essa equipe do AEK. Bom, é um jogo bastante bom para a equipe mandante conseguir mais um triunfo aí, vem atuando bem, tanto dentro como também fora de casa. Tem um empate como seu favorito amigo. Se o jogo acabar empatado, a equipe do AEK consegue aí a sua classificação e se vencer o qualquer que seja o placar, também consegue a sua classificação. Mas devemos ressaltar que essa equipe do Nipron é uma equipe que vem aí a 7 jogos fora de casa, somando 6 vitórias e apenas uma derrota, mas ainda assim essa equipe mandante deve conseguir a sua classificação. Acredito que a equipe da casa deva vencer novamente. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate ou empate anula, dependendo do seu entusiasmo, e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo dos Algiris, dessa equipe do Ludogorets. Esse jogo tem início também às 13 horas. O primeiro confronto entre essas equipes, a equipe do Ludogorets venceu por um placar de 1-0. A sequência da equipe do Ludogorets e a equipe do Algiris é muito boa. A equipe dos Algiris vem a 5 jogos de uma derrota, 3 vitórias e apenas um empate. E a equipe do Ludogorets vem aí de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos jogos. Vejo que a equipe dos Algiris pode surpreender essa equipe do Ludogorets e conseguir dar o troco, atuando em casa com o apoio da sua torcida e apostador. É uma equipe que vem atuando bem em seus domínios, conseguiu um empate diante do Bodo Clins em casa. Claro que levou uma goleada atuando fora de casa, mas conseguiu segurar essa equipe do Bodo Clins, que tem uma qualificação melhor do que essa equipe do Ludogorets. Por esse retrospecto, acho plausível acreditar aí que essa equipe dos Algiris possa surpreender. Então vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o jogo do Sivasspor da Turquia versus o Malmo. Tem início também às 14 horas. Esse jogo tem início às 14. O primeiro confronto direto foi 3-1 para a equipe do Malmo, atuando em casa. A equipe do Sivasspor não passa pelo bom momento, tem 5 jogos sem vencer, tomando 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Ou seja, tá difícil para essa equipe do Sivasspor conseguir surpreender essa equipe do Malmo, que vem a 4 jogos e 2 vitórias e 2 empates. Todos eles bateram ambos marca. Então, acredito aí que será um jogo para gols. A equipe do Sivasspor vai querer se atuar para cima. Claro que está precisando do resultado. Está com 2 gols de desvantagem. Precisa tentar reverter essa situação. E, saindo para o ataque, vai deixar espaços para a equipe do Malmo conseguir ampliar a sua vantagem. Por esse retrospecto, acredito em um jogo para gols. Não vamos focar em probabilidade nessa partida entre Sivasspor versus Malmo.
Por esse retrospecto, acredito aí que será um jogo para mais de 2,5 gols nessa partida e uma possível probabilidade a equipe do Malmo pode sair vitorioso novamente. Então vamos pegar aí um 2 ou 3-1 fora. Então fora. Vamos agora para o jogo do Xerife Tiraspol versus Pionic. O primeiro confronto direto dessas equipes acabou empatado em 0-0. Esse confronto tem início às 14 horas, como o confronto anterior. Bom, a equipe do Munich tem uma sequência aí terrível. Nos últimos 6 jogos, 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Xerife Tiraspol vem de 2 vitórias e 1 empate nos últimos 3 jogos, atuando em casa. É uma equipe fortíssima, com apoio da sua torcida, tem grande chance de conseguir uma vitória diante dessa equipe do Pionic. Nos últimos jogos atuando em casa, nos últimos 7, vem aí de 6 vitórias e 1 empate. E vale ressaltar que essa equipe do Pionic, atuando fora de casa, vem de uma goleada diante do Estrela Vermelha, que causou a sua desclassificação da qualificação da Champions. Bom, para essa partida, não tenho dúvida, vamos focar aí nesse casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Fenerbahçe, dessa equipe do Austria Viena, da Áustria. Esse jogo tem início também às 14 horas. O primeiro confronto, a equipe do Fenerbahçe atuou fora de casa, na Áustria, e conseguiu uma vitória aí no placar de 2-0. Essa equipe do Jorge Jesus. A equipe do Fenerbahçe vem em uma boa sequência aí de invencibilidade, vem de 10 jogos e 6 vitórias e 4 empates. E a equipe do Áustria Viena vem de 5 jogos de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O confronto mais recente deu Fenerbahçe. O Jorge Jesus entrou em campo novamente aí pelo campeonato turco, conseguiu mais uma vitória, atuando em casa, venceu a equipe do Adana por um placar de 4-2, um jogo eletrizante. O Áustria Viena venceu o Wolfsberg por um placar de 2-1, fora de casa. Então, ambas as equipes entraram em campo no último final de semana. Para essa partida, vejo como um grande e importantíssimo passo para o Jorge Jesus, mais uma vitória diante desse Áustria Viena. Então vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Olympiacos, essa equipe do Apollo Limassol. Esse jogo tem início às 16 horas. O confronto entre essas equipes ficou em um empate 1-1. E a equipe do Olympiacos vem numa sequência aí de 3 empates e uma vitória. Venceu a equipe do Giannina no último final de semana por um placar de 2-0. E a equipe do Apollo tem aí uma sequência de 2 derrotas, uma vitória e um empate nos 4 jogos. Então, essa equipe do Apollo atuou fora de casa diante do Haifa, levou uma goleada por um placar de 4-0. Surpreendentemente, conseguiu segurar essa equipe do Olympiacos e também não vem atuando seu nível mais elevado como vinha atuando nas temporadas anteriores. Mas ainda assim, vejo um leve e poderoso favoritismo do Olympiacos, mesmo nunca tendo vencido aí essa equipe do Apollo. Mas para não ficar em cima do muro, vamos com a dica aí, mais de 1,5 gols, focando na linha de gols, em grande tendência para sair mais de 1,5 gol. E também acredito aí, esse casa vence em um jogo mínimo para 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Rovers da Irlanda, essa equipe do Fenecravos. Esse jogo tem início também às 16 horas. O primeiro confronto, o Fenecravos atropelou 4-0 apostador. Então, a equipe do Rovers atuando em casa é uma equipe fortíssima, não tenho dúvida disso. Os últimos jogos aí, no geral, vem a 7 jogos de 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Fenecravos vem de 2 goleadas em casa, por um placar de 4-0. E empate aí fora de casa diante da equipe do Guarabá. Bom, o Guarabá conseguiu vencer essa equipe do Fenecravos no estádio dele por um placar de 3-1 e impediu que ele avançasse na próxima fase da qualificação da Liga dos Campeões. Para essa partida, a equipe do Fenecravos vem de uma goleada aí. É muito difícil
essa equipe do Rovers surpreender e reverter o resultado diante do Fenecravos. Por esse retrospecto, acredito que será um jogo aberto, um jogo para gols. O Rovers, atuando em casa, mesmo que não consiga sua classificação, vai querer marcar gols. E o Fenecravos, que não é nada bobo, vai querer também marcar os seus golzinhos. Vamos com a dica mais de 1,5 gols, sendo bem conservador. Sendo um pouco ousado, vamos pegar esse jogo para ambas as equipes marcam e uma possível probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para a Conferência Europeia, qualificação. O jogo do Basel versus CSKA Sofia. O primeiro confronto entre eles, a equipe do Basel perdeu fora de casa por um placar de 1-0. E nos últimos dois confrontos aí, a equipe do Basel não conseguiu vencer o CSKA Sofia. Mas a equipe do Basel, atuando em casa, vem de 3 empates e uma derrota, ou seja, 4 jogos sem vencer. E nos últimos 5 jogos no geral, vem somando 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória para uma equipe com nível técnico inferior. E o CSKA Sofia vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, atuando fora de casa, 2 empates e uma vitória. Bom, o Basel conseguiu vencer essa equipe do CSKA Sofia, atuando fora de casa, mas em casa conseguiu aí, mas faz muito tempo. Tem que vencer, tem que conseguir reverter essa situação, atuando em casa com o apoio da sua torcida. O Basel sempre foi uma equipe forte, apesar desse início de temporada não estar fazendo valer o seu mando de campo. Então, para dar essa força à equipe do Basel, acredito que o Basel possa sim vencer essa partida. Vamos com a dica casa vence, probabilidade, um placar mínimo aí, mas será goleada. O importante é trazer o green aqui para o dicas do apostador. 1-0 casa. Vamos agora para o jogo do AIK versus a equipe do eslovaco. Esse jogo, a princípio, tem início às 14 horas. O primeiro confronto entre essas equipes, o eslovaco goleou por um placar de 3-0 e a equipe do AIK tem uma sequência aí de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos. E o eslovaco vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Último confronto, como mencionei anteriormente, a equipe do eslovaco está com a classificação abaixo dos braços. Atuando em casa, a equipe do AIK, tudo bem, que vem fazendo jogos equilibrados, mas não vem em uma sequência de vitória. O eslovaco é uma equipe que também não tem sequência de vitória fora de casa. Por esse retrospecto, não vamos focar em mercado de resultados e vamos para a linha de gols. Jogo para mais de 1,5 gol e uma possível probabilidade 2-1 jogo. Bom, agora vamos para o nosso próximo prognóstico, que é do Wolfsberg versus Molden. Esse jogo aí tem início às 14 horas. O primeiro duelo, o Wolfsberg surpreendentemente conseguiu vencer a equipe do Molden fora de casa, mas atuando em casa e fora de casa não vem em um retrospecto muito bom. A equipe do Wolfsberg vem de 2 empates, 4 derrotas e 2 vitórias nos últimos 8 jogos. Enfrenta um Molden que vem atuando em alto nível nos últimos 10 jogos, 8 vitórias e apenas 2 derrotas. Não sei o que aconteceu, foi uma grande zebra aquele jogo diante do Wolfsberg que o Molde perdeu em casa. Para essa partida, o Molde tem total condições de reverter o resultado, com apoio da sua torcida ou sem apoio da sua torcida. O Wolfsberg não vem bem em seus domínios, vem de 3 derrotas e 2 empates. Por esse retrospecto, acredito no fora com empate e uma possível probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o jogo do Gil Vicente versus a equipe do AC. Esse jogo tem início a princípio às 15 às 16 horas. Correção aí. A 15 é o jogo do Basak Serri. Bom, o primeiro confronto entre essas equipes, 4-0 para o AZ em casa, goleou. E o AZ vem de 4 vitórias consecutivas e o Gil Vicente 2 derrotas e um empate, 3 jogos sem vencer. O último confronto ficou bem nítido. Quem é o favorito a conseguir a classificação para a próxima fase? A equipe do Gil Vicente não vai conseguir suportar essa equipe do AC, mesmo atuando em casa, com o apoio da sua torcida. Tudo bem que vem fazendo bons jogos em seu domínio,
mas é quase impossível ela conseguir reverter esse placar. Por esse retrospecto, vamos focar na linha de gols. Jogo para mais de 1,5 gol ou mais de 2,5 gols. Probabilidade 2-1. Jogo. Continuando, vamos agora para o jogo do Villarreal versus a equipe do Hajduk. Esse jogo tem início, a princípio, às 16 horas. Bom, primeiro confronto, o Villarreal venceu por um placar de 4-2. O Hajduk está vivo, ainda não está morto nessa partida, mas vem uma sequência aí de 3 derrotas e uma vitória essa equipe do Hajduk. O Villarreal vem voando na competição, nos últimos 10 jogos, vem somando aí 9 vitórias e um empate e tem tudo para conseguir a sua classificação. É o favorito atuando fora e dentro de casa diante dessa equipe do Hajduk. Bom, para essa partida, acredito no mercado para gols. Vamos focar nesse mercado para mais de 2,5 gols e uma possível probabilidade será o 3-1 fora. Bom, esses são os nossos prognósticos para esta quinta-feira de dicas do apostador. E claro, vamos deixar aí 2 bilhetes prontos para quem acompanha o canal Dicas do Apostador. O primeiro possível bilhete pronto, vamos deixar um focado em linha de gols e vamos deixar também um bilhete focado em mercado de resultados. O primeiro em linha de gols, você pode pegar aí mais de 2,5 gols nesse jogo do Villarreal versus Hajduk e mais de 2,5 gols nesse jogo do AZ versus Gil Vicente. É um bilhete bem ousado, como vocês podem observar. E o outro vamos pegar fora com empate, o jogo do Molden, fora com empate. Vamos pegar este jogo aqui do Fenerbahçe, casa vence. Fenerbahçe deve conseguir o seu triunfo. E também podemos pegar aí esse jogo do Malmo versus Sivas, mais de 1,5 gol, mas como é apenas back a o favorito, vamos pegar esse Fenerbahçe para vencer, Fenerbahçe para vencer o jogo, Molde com empate e esses Algiers com empate ao intervalo. É a nossa tripla formada com um bilhete pronto, então não multimúltipla que é jogada arriscada. Então essa é as dicas de hoje. Nós nos se reencontramos no próximo vídeo. E aí, apostador. Fui!